Prosseguindo na história de Israel, estamos na lição 3, o estudo do Reino Unido e Reino Dividido, e vamos para a oitava parte desse estudo. O número 9 do material didático, vamos falar sobre o rei Azarias. Então veja, nós, fazendo a comparação com a história, Abraão viveu próximo do ano 2000 da era cristã. O êxodo ocorreu próximo do ano 1446. Vamos colocar o ano 1400 como número redondo para vocês terem uma ideia de tempo. Então, o êxodo ocorreu próximo do ano 1400. Então, isso já são 600 anos depois de Abraão. Davi viveu próximo do ano 1000 da era cristã. Isso são 1000 anos depois de Abraão. Ok? A nação, durante o tempo de Davi, cresceu muito, se fortaleceu, mas depois de Salomão, seu filho, a nação foi enfraquecendo por causa da idolatria e já sofreu 2 grandes ataques. O primeiro ataque do Egito levou toda a riqueza de Salomão, que era o homem mais rico do mundo antigo. E agora nós estamos vivendo o período aí do ano 797, do ano 800. Ou seja, então nós estamos vivendo um período cerca de 1.200 anos depois de Abraão, ok? 1.200 anos depois de Abraão e cerca de 600 anos depois da saída do Egito e cerca de 200 anos depois de Davi. Esse tempo nos ajuda a entender o que está acontecendo com Israel. Ano 797, segundo a história, Roma ainda não foi fundada. O reino de Azarias dura 52 anos até o ano 746. Ou seja, Roma é fundada mais ou menos nessa época, próximo do ano 746. Né? Se eles fossem a potência dos dias de Davi e de Salomão, né, eles seriam os dominadores do mundo, levando a fé de Deus, né, a verdade de Deus. Isaías começou a profetizar no seu reinado e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas a idolatria instituída por Salomão nos altos permaneceram. É chamado também de Uzias. Na época do seu reinado, a Síria já estava conquistando os sírios e até o reino do norte, na época do rei Menahem. Menahem confiscou dinheiro dos poderosos de Israel para dar a Pul. Segundo a arqueologia, Pul seria o nome babilônio do rei assírio Tiglat-Pileser, ou seja, na Bíblia aparece o rei Pul, mas seria na arqueologia o nome Tiglat-Pileser. Mas as investidas da Síria não pararam por aí. Cerca de 10 anos depois voltou o mesmo imperador assírio, que ali é chamado de Tiglat-Pileser, em 2 Reis 15, 29. Ou seja, Israel é um reino abençoado, bom, e conforme o reino se destaca, conforme o reino se desenvolve, ele está enfraquecido, então vem sempre ataques de outros povos. Né? Como eu disse, a Síria, se fosse nos dias de Davi, eles não tinham esse poder. Israel era uma grande potência, mas foi enfraquecendo e hoje é facilmente vencido. O comentário prossegue. Uzias corrompeu-se pelas muitas conquistas e quis queimar incenso no altar do incenso, coisa só permitida aos sacerdotes, e por isso ficou leproso. No ano da sua morte, Isaías recebeu um chamado especial, está lá em Isaías capítulo 6, versículo 1. Bom, eu coloquei aí no material didático também uma figura que a arqueologia encontrou representando o rei Tiglat-Pileser III. É considerado o fundador do Império Neo-Assírio. Segundo a arqueologia, Tiglat-Pileser assumiu o governo da Síria em 745 a.C., logo próximo do ano que Azarias assentava-se no trono de Davi. Ok? Então, acaba que esse rei vai conseguir dominar o reino de Israel. Bom, o número 10 aí do material didático traz o rei Jotão, que reinou por 16 anos e só descreve que ele fez o que era reto, só os altos ficaram. Depois, o número 11, vem Acaz, que reinou por 16 anos,
foi um péssimo rei, fazendo seu filho passar pelo fogo e sacrificou nos altos. Normalmente o sacrifício de crianças passar pelo fogo era a Moloque, né? Moloque, infelizmente esse rei fez isso, que era uma abominação a Deus. E diz a história que eles faziam isso porque queimava a criança, normalmente jogava a criança na brasa e as costas da criança ficava aquela marca horrível, né? Ele sobrevivia, se sobrevivesse, né? Chorava muito durante o tempo, por semanas, mas diz que quando eles cresciam, mostrava aquela marca para os outros, olha, me respeita que eu tenho o sinal de Moloque. As pessoas, ele é ligado ao deus Moloque. Então fazer isso para que as pessoas respeitassem o seu filho. É uma atitude horrível, né? Mas nós estamos vendo como Israel caiu, tanto financeiramente, em capacidade de luta e principalmente espiritualmente. O comentário prossegue. O resultado do pecado foi a invasão de sírios, que levaram muitos cativos de Judá, e foi derrotado também por filisteus e edomitas. Peca, rei do norte, invadiu o reino do sul e matou num dia em Judá 120.000, e levaram 200.000 escravos para Samaria, mas libertaram os presos pela exortação do profeta Obed. Interessante essa parte, eles, de alguma maneira, manterem um temor a Deus e não escravizarem os seus irmãos. Diante das dificuldades, Acais seguiu uma série de erros. Pediu ajuda ao rei assírio Tiglat-Pileser, e nessa ajuda, claro, ele se comprometia, né, em se tornar servo de Tiglat-Pileser, desde que ele destruísse o reino do norte e os sírios. Ou seja, o homem que não recorria a Deus. Isso daí vai desencadear a destruição do reino do norte. O reino do norte será destruído pelos assírios e o princípio foi um pedido do reino do sul. Ou seja, seria como comparar hoje, tem duas igrejas problemáticas, uma falando mal da outra, e acaba que uma igreja pede ajuda a um grupo para poder destruir aquela igreja, porque é briga entre as tribos que faziam parte do povo de Deus. O comentário prossegue. Quebrou os vasos de ouro que estavam na casa do Senhor, fazendo deles altares. Vamos estar em 2 Crônicas 28 e 24. E levantou altares a outros deuses em cada cidade de Judá. E também copiou o altar de Damasco. Damasco ficava na região dos sírios, né? Acais fez alterações no culto, não permitindo que o sacerdote sacrificasse no altar dos holocaustos, que era de cobre, mas ele mesmo sacrificaria nesse altar, deixando para o sacerdote a cópia do altar de Damasco. Ou seja, pegou um altar pagão e fez uma cópia em Israel. Todas essas alterações parece que foram por causa do rei da Síria, o que diz 2 Reis 16, 18. Ou seja, o rei da Síria fez a exigência, olha, eu faço aliança contigo, eu vou te defender, mas você tem que fazer isso, isso e isso. E fez essas alterações. Prosseguindo o comentário. Em meio à dificuldade, Acais deveria se arrepender e mudar de caminho, mas preferiu acreditar que os deuses sírios os favoreciam. Veja, o texto de 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 23. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei, para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Os povos antigos, irmãos, todos eles acreditavam no determinismo dos deuses. Eles acreditavam que os deuses determinavam o que iria acontecer com as pessoas. E aqui ele está falando, os sírios venceram. Logo, o Deus da Síria é um Deus mais poderoso do que o Deus de Israel. Então eu vou sacrificar aquele Deus para ele me favorecer. É uma conclusão absurda. Ezequiel vai dizer que isso acontece no período do cativeiro babilônio. Deus arrebata Ezequiel capítulo 8, leia depois, e o leva até o templo, e eles estão adorando Tamuz, que era um deus da Babilônia. Entre outros deuses que eles estavam adorando, mas estavam adorando o Deus da Babilônia, e os deuses dos cananeus, e os deuses do Egito. Por que eles fizeram isso? Esses deuses são vencedores, e o nosso Deus é perdedor. Essa é a triste conclusão de um desviado.
O comentário prossegue. A capital da Síria era Nínive, que foi fundada por Nimrod. Deus retirou Abraão daquela região para livrá-lo da influência do primeiro rei da Babilônia. Tá bom? Nimrod viveu próximo do ano 2200 antes de Cristo, ou seja, cerca de 200 anos antes de Abraão. Tá ok? O comentário prossegue. Mas cerca de 1200 anos depois, Israel está sendo influenciado pelo povo da religião que dominou o mundo antigo. Nínive era a capital de Nimrod, logo a capital daquela religião que ele criou em Babel, que era uma cidade próxima, que ele dominou. Tá ok? A arqueologia encontrou um templo na Síria dedicado a Baal Shemim, ou Bel, divindade pagã adorada desde os dias dos reis de Israel. Um altar encontrado neste templo foi destruído pelo Estado Islâmico em 2015. Acaz pode ter copiado o altar dessa divindade, né? Bom, depois vem o item 12, que é o rei Ezequias. Esse rei, ele será um rei que teme a Deus. Ele reinou de 727 a 699. Começou a reinar com 25 anos, no terceiro ano do último rei do norte, que será Oséias, ou seja, o reino do norte será destruído pelos assírios durante o reinado de Ezequias. Aí eu cito aí também os profetas que falaram no seu reino, Isaías, Miqueias e Oséias. E no primeiro ano do seu reinado, ano da morte de seu pai Uzias e do chamado de Isaías, Ezequias propôs uma renovação do pacto entre Judá e Yahvé. Então isso é bom. Ezequias foi um bom rei, tirou os altos, derribou todos os altares que Acaz havia feito e não serviu o rei da Síria, o que gerou reclamações do rei da Síria, ou seja, o rei da Síria tinha feito um acordo com Israel, através de Acaz, né, que ele lutaria contra os sírios e contra o reino do norte. Tá bom? E agora o reino de Judá, ele desfaz esse acordo. Ezequias, e está certo em desfazer esse acordo, ok? Porque ele tem que confiar no Senhor. E nós sabemos o que vai acontecer. Quando o rei da Síria cumpre o seu acordo com Acaz e destrói as 10 tribos do norte, ele vem cercar Jerusalém e diz para Ezequias, olha, o Deus das outras nações, incluindo o teu Deus, não protegeu as tribos do norte. Você acha que ele vai proteger você? Bom, protegeu, a situação era diferente. As tribos do norte estavam desviadas. Ezequias se converteu, servia a Deus. Então Deus envia o seu anjo e destrói o exército assírio. Isso é comprovado até pela arqueologia. Esse período diz que houve uma peste que atacou o exército do rei assírio quando ele estava cercando Jerusalém. A história assíria confirma isso. E muitos morreram. Então o anjo do Senhor, a forma de atacar, né, teria sido uma peste entre o exército assírio. Bom, número 13, o rei da Síria, então, destruiu Samaria, né? Durante o reinado de Acaz, Oséias assumiu o trono do reino do norte. Achados arqueológicos escritos por ordem de Tiglat-Pileser III falam da troca de reis no reino do norte. O livro A Bíblia e a Arqueologia, de John Thompson, ele diz, eles derrubaram seu rei Peca, que lá nos escritos assírios é chamado de Pekah, e eu coloquei Oséias, Alce, como rei sobre eles. Então ele colocou Oséias, só que Oséias vai acabar por ser vencido também. Eu coloquei aí uma imagem de Salmanaser V e o comentário. No 4º ano do seu reinado, em 727 a.C., Oséias tornou-se servo de Salmanaser, filho de Tiglat-Pileser III. Esse rei assírio é conhecido na arqueologia como Salmanaser V. E está aí um achado arqueológico desse rei. Oséias recorreu a So, rei do Egito, para se livrar do domínio assírio, mas acabou aprisionado. Ou seja, mais uma atitude errada. Ele está recorrendo
ao rei do Egito, enquanto no sul Ezequias vai recorrer a Yahvé, junto com o profeta Isaías. Bom, eu coloquei aí também umas datas dos reis do Egito dessa época, porque a Bíblia não diz, vamos dizer, não usa o mesmo nome, digo que o rei do Egito é sempre diferente, né? Às vezes está na Bíblia um nome, mas os egípcios chamavam por outro nome. Isso é normal por causa da diferença de alfabetos, né? Então está ali 4 reis que viveram próximo dessa época, né, do ano 727, quando ele foi escravizado. Então, olha, em 747 era um rei chamado Pi, em 727 Tefnac, em 720 Bochores e 716 Shabaca. Um desses reis seria aquele homem a quem Oséias pediu ajuda, tá bom? Coloquei uma outra figura aí também, representando o rei do Egito, identificado na Bíblia como Sou, parece ser Tefnac. Pelo menos ele é o rei que em 727 está governando lá, né? Os egiptólogos afirmam que neste período o Egito estava dividido, tendo até 4 reis simultâneos. Por conta disso, alguns identificam o rei Sou do livro de Reis como sendo o rei Ocorson IV, que teria governado em paralelo a Tefnac, ou seja, ele teria pedido, na verdade, ajuda a um segundo rei. Bom, no item 14 do material didático, vamos falar sobre Sargão II. Diz aí, o livro de Reis e de Crônicas não falam desse rei assírio. Somente o profeta Isaías citou esse rei. Em Isaías 20, versículo 1, lembrando que Isaías viveu nos dias de Ezequias, no Reino do Sul, em Judá, e também nos dias de Oséias. Isaías diz, no ano em que veio Tartã a Asdod, enviando o Sargão da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Esse Sargão foi um grande rei da Síria, e ele tomou esse nome porque era um rei lendário, um rei que, segundo as datas, o Sargão I viveu antes do dilúvio, ele seria descendente de Sete, ele seria um sumério, segundo as minhas pesquisas, né? E aí Sargão, esse homem pegou, ele adotou esse nome como Sargão II, ele vai ser chamado na história como Sargão II. O comentário prossegue. A arqueologia identifica este rei como sendo Sargão II, que reinou de 722 a 705 a.C. Sargão II era filho de Tiglat-Pileser III e irmão de Salmanaser V. Sargão II concluiu o cerco de Samaria, que fora iniciado por Salmanaser V, e foi o responsável pela conquista da cidade. Sargão II adotou o nome do lendário fundador da cidade de Acade, cidade sumeriana, que foi fundada antes do dilúvio por Sargão I. Aí cito aí também, da Enciclopédia da Bíblia, de Tênio Merrill, ele diz, Sargão disputou muitas guerras para ampliar o império, e em particular ele registra que foram deportadas mais de 27 mil pessoas da região de Samaria. Foram levados como escravos e vendidos pelo mundo. 27 mil pessoas. E coloquei uma ilustração aí de Sargão II e Senaqueribe. O item 15 diz, Senaqueribe invade a Judéia. Bom, eu destaquei 2 Reis 18, versículo 13, que diz, porém no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Laques, dizendo, pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Né? Aí eu comento, apesar de Ezequias entregar o ouro do templo a Senaqueribe, este não se retirou, ou seja, ele não cumpriu a sua palavra. Parece que Senaqueribe fez uso de informação privilegiada que certamente adquiriu com as 10 tribos do norte,
que ele levara cativo. Senaqueribe diz que recebeu ordem de Yahvé para punir o reino de Judá, olha só, porque em 2 Reis 18, 25, lembre-se, sempre que você encontra na Bíblia a palavra Senhor escrita toda em maiúsculo, significa que no original está o termo Yahvé, o Deus eu sou, né? Veja o que ele diz: agora, pois, subiu eu, porventura, sem Yahvé contra este lugar, para o destruir? É uma pergunta, né? E Yahvé me disse: sobe contra esta terra e a destróia. Ou seja, ele está dizendo, e pode ter havido realmente, certamente, um falso profeta, né, do Reino do Norte, que teria falado para ele: olha, o nosso Deus Yahvé está dizendo para você destruir Judá. Havia uma rivalidade entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Aqueles que ficaram no Reino do Norte, quando foram destruídos pelos assírios, os assírios misturaram eles com povos pagãos, né? E acaba que nessa rivalidade, nós veremos essa rivalidade na história. Quando o imperador grego Alexandre Magno, próximo do ano 300, ou seja, 400 anos depois desse momento que nós estamos vendo, quando ele vai invadir Judá, a região de Samaria, diz que eles mandam uma mensagem para ele: olha, dizem que nós somos da família dos judeus, mas isso é mentira, nós não temos nenhuma ligação com eles. E se você quiser, nós ajudamos você a destruir os judeus. Nós veremos isso mais à frente. O comentário prossegue: Senaqueribe desafia Yahvé, dizendo que os outros deuses não puderam livrar as nações, e Yahvé também não livraria. Ele diz: quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que Yahvé livrasse a Jerusalém da minha mão? Ele diz: os outros deuses não livraram, eu estou vencendo todos os deuses. Eles criam nisso, né, que os deuses dominavam e os deuses determinavam a vitória. E quem vencesse era o Deus mais poderoso. Ele está dizendo: os outros deuses não venceram, até as tribos aqui do norte, eu venci Yahvé lá, vou vencer aqui também. O rei assírio estava confiante, mas Yahvé enviou o seu anjo e feriu 185.000 assírios. Segundo Reis 19:35 diz: sucedeu, pois, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Ao retornar para a Síria, Senaqueribe foi morto por seus filhos. E isso é registrado também na arqueologia. A arqueologia registra esse problema dentro da família imperial, e que os filhos mataram o rei, né? Segundo Reis 19:35 diz: e sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, que certamente vem de Nimrod, né, seu deus, Andrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat, e Esar-Radon, seu filho, reinou em seu lugar.